Olá, meus amigos, que a paz bendita do nosso Deus seja com todos nós. Ou Shalom Aleichem, paz seja convosco. Estamos aqui com o propósito de exaltar o nome do Todo-Poderoso Rei da Glória. E hoje eu estou recebendo aqui o Jânio, na verdade o pastor Jânio Luiz de Miranda, um homem de Deus abençoado, um teólogo ungido do Senhor. Pastor normalmente é teólogo, né? Também um gestor de administração, um homem que tem uma história muito bonita. E nós ficamos felizes quando recebemos pessoas como você aqui, já me dirigindo a você, Jânio. Muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado, pastor. Boa noite a todos. E é um privilégio muito grande, né? É muita honra poder estar aqui participando desse bate-papo com o senhor. Nosso propósito aqui é glorificar o Rei da Glória. Também nós vivemos para isso, né? É verdade. Nós que tivemos um encontro gostoso com o Senhor, não pensamos em outra coisa senão exaltar o nome daquele que vive para sempre. Estou vendo aqui que você é um homem jovem, né? Está 57 anos, está cheio de vício, cheio de anos para frente, né? Eu acho que todo mundo que está menos de 60 é bem novinho, porque depois que você passa dos 60 e alguns, como no meu caso, você olha para todo mundo assim, que quantidade de gente jovem. Então, muito bom estar aqui com você, com essa juventude. 57 anos é bom demais, né? Pois é muito tempo, né, vivido, e a gente acredita que temos muito tempo pela frente ainda, né? E eu gosto muito, assim, não existe, uma das formas da gente glorificar a Deus é servindo ao próximo, né? Você sempre foi evangélico? Não. Eu tive uma experiência com dependência química em 1975. Foi quando eu mudei de Coronel Fabriciano para cá. E aí, um ano já morando em Belo Horizonte, eu comecei a usar drogas. Fiquei 5 anos, né, consumindo. E em 1981, através de uma missionária chamada Zezé, eu fui encaminhado para o Desafio Jovem de Brasília. E foi aonde eu consegui me recuperar, fiz teologia e trabalhei durante 11 anos em Brasília. Então você foi um dependente químico? Eu fui durante quantos anos? Durante 5 anos. Durante 5 anos? 5 anos. Como é a cabeça de um jovem dependente químico? Na verdade, tudo muda. A falta de desejo de estudar, o desejo em relação às práticas familiares também, ela não existe, porque você vai abandonando tudo aquilo que, na verdade, deveria ser prioridade da sua vida. E a família é uma delas. A família, ela tinha um plano secundário na minha vida, né? Porque a droga, assim que eu comecei a usar, ela passou a ser prioridade na minha vida e tudo. Isso acontece com todos os que estão, né, dependentes dessas drogas terríveis. Sem dúvida alguma, né? E com essa questão do crack, isso aí ainda é mais acentuado e é uma realidade que a gente vê o dependente vivenciando. Mas aí você, em 81, foi para Brasília, você adentrou-se no Desafio Jovem? Me recuperei, tinha o plano na época, o programa terapêutico era de 1 ano, me recuperei e aí comecei a trabalhar no próprio Desafio Jovem. 1 ano depois você já estava trabalhando. Na verdade, 8 meses, né? Eu já tinha sido encaminhado para trabalhar no escritório, na área de prevenção. Aí terminou os 12 meses, recebi um certificado e aí fui para o seminário, onde eu fiquei 5 anos fazendo seminário e também trabalhando na obra. Acho muito interessante isso que você acabou de falar. Você foi liberto e começou a trabalhar, mas aí foi se preparar durante 5 anos. Ô pastor Jânio, eu tenho observado o que tem acontecido nos últimos anos. Pessoas mal levantam a mão, entregam a vida a Jesus, daí a pouco alguém tem a coragem de dar para ele uma carteirinha de pastor e sair pregando sem saber as coisas de Deus. Esse é um grande problema. É um problema sério, porque quando você estuda a Bíblia, você vê que os sacerdotes, eles eram treinados 30 anos para assumir o ministério. O próprio Jesus, né, aos 30 anos que foi batizado, quer dizer, e Jesus não nasceu sabendo as coisas, ele veio como homem, esteve aprendendo ali nas sinagogas, na Galileia, depois, durante anos ali, vivendo dentro das comunidades, aprendendo como era o costume entre os judeus. Aos 30 anos,
ele se batiza e se revela o grande rabino, sendo ele o Filho de Deus, claro, mas ele se fez como homem. E hoje a gente nota que tem muita gente desprezando isso. Eu fico feliz quando converso com um homem e eu me preparei, fui aprender. Agora, noto também que teve tem um trabalho maravilhoso na área com os dependentes químicos. E nessa área a gente também vê muitos casos de, por exemplo, pessoas que acabam de se recuperar e querem abrir um centro de recuperação. Né? Tem isso também. Tem, né? E acaba se tornando um centro de recuperação sem referência e muitas vezes fazendo um desserviço em vez de um serviço, né? Porque a pessoa às vezes não está preparada para ser um gestor, né? Ela acabou de sair de um centro de recuperação, então quer dizer, ela precisa realmente se preparar. E a gente vê, né, por exemplo, no estado de Minas, nós temos hoje 360 comunidades terapêuticas. 360 né? Reconhecidas. Né? Legalmente registradas com CNPJ e tal. Mas temos muito mais do que isso, porque você falou muito sério. Isso leva ao descrédito do trabalho tão belo que os líderes sérios e competentes fazem. Né? E acabam, né, que pessoas, órgãos públicos começam a generalizar. Né, por causa de um erro de uma ou duas comunidades terapêuticas, começam a achar que todas não têm um serviço de qualidade. E a gente que trabalha há 37 anos nessa área, né, então a gente, principalmente em Minas, eu já estou há 17 anos, então a gente tem acompanhado todo o avanço, todo o crescimento, então a gente percebe que tem muito serviço de qualidade, né, que precisa ter o olhar do governo, investimento, para poder cada dia atender mais pessoas. A gente observa que é exatamente isso. Você está com a roupa limpinha. Ninguém observa a roupa em si. Se tiver uma mancha, todo mundo fala, você viu a roupa daquele rapaz lá na festa? Viu aquele paletó do pastor? Está com a mancha. Então, estas coisas trazem mancha no trabalho que é feito. Eu noto que tem muita gente séria sofrendo. Pessoas que dirigem comunidades terapêuticas. O senhor é um dos dirigentes, né? Hoje eu tive assim, o privilégio de, há 2 meses atrás, 3 meses, ser convidado para assumir Abraço. Né? Abraço foi fundada pelo Dr. Elias Murá. Elias Murá, né? muito que foi grande, deputado, Abraço. farmacêutico, teve várias formações, jornalismo. Deixou uma história né? linda. Então deixou e faleceu, parece que há 2, 3 anos atrás. E, na verdade, com toda a minha experiência, eu não me senti preparado, né? Mas Deus falou, não é você mesmo, né? Então, nós estamos, né, assumindo com um desafio muito grande, né, justamente por causa do nome da Abraço, das pessoas que, né, tiveram lá a antiga presidente, que foi a Mônica Miranda, uma jornalista também muito conhecida. Então, nós estamos aí com esse desafio e o que está nos fazendo, nos dando esperança são as parcerias, né? Muito bem. E poder estar aqui com o senhor e saber que o senhor também está junto conosco nessa parceria para tornar Abraço cada dia mais uma referência é muito importante. O que é Abraço? Eu sei que é público notório o histórico, né, do grande fundador, né? Certo. O Elias Murad. Foi vereador. Foi deputado, né? Acho que três mandatos federal. Brilhou. Mas a Abraço, de repente apagou, a gente não viu falar mais em Abraço. Estava faltando um abraço aí no povo que está precisando. Agora você, como presidente da Abraço, qual que é a sua proposta? O que o Abraço está precisando? Tem gente, com certeza tem alguém nos vendo agora, né, que foi bem sucedido, se tornou pessoas felizes porque passou pelo Abraço durante o período do Elias Murá. Me fala sobre a Abraço. A Abraço já atendeu mais de 13 mil pessoas, né, durante esse tempo. Esse dia nós fomos fazer o cadastro. Então, a Abraço, ela funciona como um ambulatório, né? Então, é um atendimento ambulatorial. Então, nós temos psicólogo, temos psiquiatra, temos assistente social, tem alguns profissionais que no momento não estão realizando serviço, mas começam agora em agosto. Né? Então, é para quê? Para aquela pessoa que, de repente, não precisa se tratar, não precisa se internar numa comunidade terapêutica. Então, essa pessoa é a pessoa que é o alvo da Abraço. Né? Então, o alvo da Abraço é aquela pessoa que está se iniciando nas drogas, seria isso? Ou que saiu e precisa de fazer uma manutenção. Né? Aí nós temos grupos de tabagismo,
porque o professor Elias foi um dos grandes lutadores contra o tabaco, né? Então, todas as leis proibindo em órgãos públicos, em espaços, todas elas foram leis do professor Elias Murat, né? Então, nós temos grupos de tabagismo, estamos criando agora grupos contra o suicídio, né? Porque o aumento do suicídio até é uma coisa que está assustando, e muitas vezes tem a ligação da droga. Temos trabalho de prevenção das escolas. Então, assim, todas aquelas pessoas que se sentem ou que sentem que precisam dar abraço, nós estamos à disposição, né? O nosso escritório está ali ao lado do Hospital Life Center, ali no bairro Funcionário, Avenida Contorno 4.777, e ali qualquer pessoa pode chegar. Era ali mesmo, sempre foi ali ou agora aqui? Não, funcionava no bar aqui na Pampulha, né? Foi o primeiro local onde funcionou, parece que 10, 15 anos. Aí o governo do estado na época, parece que até na época do Azeredo, então construiu toda uma estrutura de 2 andares para atender os usuários, as pessoas acolhidas pelo abraço. E tem os grupos de apoio familiar também. E esse prédio construído é lá na... É lá na Avenida do Contorno. Avenida do Contorno, que número? 4777, ao lado do Hospital Life Center. As pessoas que... Porque a Abraço tem o conceito. E, naturalmente, deve ter pessoas pensando que já acabou e tal, etc. Mas não acabou, e o senhor está agora na direção com o propósito de fazer reerguer para a glória de Deus. E 13 mil pessoas passaram por lá, quem sabe ainda pode passar mais 13 mil, mais 20 mil pessoas. Sem dúvida. E qual que é o seu telefone? Porque alguém já deve estar pensando assim, olha, eu vou ligar, eu quero saber. Qual que é o telefone da Abraço hoje? Pode falar. Pois é, o telefone da Abraço, por enquanto, é o 35999-31024. E é interessante, pastor, que é o primeiro primeira pessoa evangélica que assume a presidência da Abraço, né? Então, o primeiro evangélico, nunca teve um evangélico. Não, nunca teve, né? Então aumenta o desafio, né? Aumenta o desafio, mas também não quer dizer que vai ter nenhuma diferença no sentido de abrir as portas estar abertas para todos. Né? Mas para agora, todos, né? Agora que está aberto para valer para todo mundo. É verdade. Mas é muito bom saber que tem um irmão pronto a dar um abraço no nosso povo através da Abraço. E eu fico feliz de poder lhe receber aqui, pastor Jean, para dizer ao nosso público que uma entidade tão conceituada, fundada por um homem tão respeitado em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil, por causa do seu trabalho, dos seus mandatos, está agora esta entidade sendo reerguida com a direção do amado irmão, viu? Fico feliz com isso. E nós temos agora só 30 segundos. E nesses 30 segundos eu quero que você dirija aquelas pessoas, porque está cheio de jovens viciados nos vendo, pais que estão desiludidos porque os seus filhos estão nas drogas. Olhe para aquela câmera e diga o que precisa fazer para sair dessa dificuldade. Bom, nós queremos primeiro agradecer essa honra de poder estar participando desse programa e deixar a porta da Abraço, né? Nós já falamos o endereço, é Avenida Contorno 4.777, ali no bairro Funcionário. Então, toda a família, né? Pais que precisam de ajuda, jovens usuários ou não, que queiram, né, e que necessitam de ajuda, nós estamos ali de portas abertas. As escolas que queiram prevenção, as empresas que queiram palestras, né, para os seus funcionários, enfim, todos que queiram e necessitem de ajuda, Abraço gostaria de te dar um abraço e estamos esperando a sua visita lá ou o seu telefonema. Que Deus abençoe nossa cidade, nosso estado, nosso país. Rogério, muito obrigado pela sua presença aqui. Prazer, que o Eterno abençoe, querido pastor. Amém. Te abraço. Tamo junto. Brilhe. E você também. Um abraço. Bom, eu estou agora para ficar apenas alguns segundos fora. Eu volto, porque nós temos uma palavra poderosa para você. Não saia deste lugar onde você está, porque hoje Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Até já. Maravilha, voltei com a palavra poderosa de Deus, voltei com a alegria de Deus no meu coração.
Voltei trazendo Shalom Aleichem, trazendo paz, trazendo bênção. Nós estamos, nesses dias, meditando no Ezequiel, no livro do profeta Ezequiel. E estive, a semana passada, falando sobre o linho fino, a importância do linho fino, no capítulo 10. E vamos continuar aqui no capítulo 10 agora, versículo 4 de Ezequiel. Então levantou-se a glória do Senhor, a glória do Eterno, a glória de Adonai, o Deus de Israel, e sobre o querubim para o umbral da casa. E encheu-se a casa de uma nuvem, e o pátio se encheu do resplendor da glória do Eterno. E o estrondo das asas dos querubins se ouviu até o pátio exterior, como a voz do Elohim poderoso, Deus Todo-Poderoso, quando fala. O que nós vemos aqui? E levantou-se a glória do Senhor. A glória do Senhor se levantou. Deus estava falando de julgamento e então Ele está fazendo a sua glória se levantar. Olha, quando a glória de Deus sai de cima de uma pessoa, é terrível. A glória do Eterno estava sobre Jerusalém, mas os pecados e as iniquidades dos reis de Jerusalém, os reis de Judá, cuja capital é Jerusalém, fez com que a glória do Senhor se retirasse. O Senhor não se agradou em retirar, mas Ele tirou a sua proteção. Lá em Jerusalém estava Jeremias dizendo: olha, vocês estão pecando, vocês estão fazendo o que não agrada ao Eterno, o juízo virá, o castigo virá, mas o povo não procurava entender. Então Ezequiel viu a glória do Senhor se afastou. Então foi um mal contra a cidade. Quando nós perdemos a santidade, quando nós deixamos de andar na pureza, então a glória do Senhor se afasta. E quando a glória do Senhor afasta da casa de uma pessoa, vem a destruição. Jerusalém foi destruída. O rei foi preso, levado para Babilônia. Sem, entretanto, ver Babilônia, ele teve os seus olhos vazados antes de ser levado para lá. Antes disso, Nabucodonosor ordenou e eles mataram os filhos dele diante dele. Depois de matar os filhos, ele viu seus filhos morrerem, então eles vazaram os seus olhos. Porque a glória do Senhor não estava ali protegendo. Quando nós deixamos de andar na presença de Deus, quando as pessoas se entregam ao pecado, quando pessoas de Deus, isso é muito sério, porque quando aqueles que professam o nome do Senhor, lá em Jerusalém estavam os sacerdotes, lá em Jerusalém estava um rei descendente da casa de Davi, lá em Jerusalém estava o templo, mas lá em Jerusalém estava também o pecado. Então a glória de Deus não pôde mais proteger Jerusalém. Quando você entende isto, você pensa assim: eu preciso levar Deus mais a sério. Porque é muito sério o que nós vemos na história de Jerusalém, porque lá tinha prosperidade, lá tinha alegria, lá tinha danças, lá tinha muito entusiasmo, porque Deus havia abençoado a cidade. Homens justos tinham plantado. Eu comparo isso a um acumulador de energia, uma bateria do seu carro, ela carregada, mas de repente alguém maldosamente vai lá, ou por acidente, e corta o contato com o alternador, e a bateria para de receber energia, e a bateria, ela está carregada, ela está cheia de energia.
Mas daí a pouco você nota que os faróis vão ficando fracos, vão perdendo a luminosidade. E se não ligar imediatamente no alternador, daí a pouco nem o carro funciona mais. Nós, servos do Deus bendito, precisamos tomar todo cuidado quanto a isto. Porque às vezes a bênção de Deus está manifestando, como de forma geral se manifesta a glória de Deus, onde se invoca o nome de Jesus neste planeta. E pessoas esquecem que alguém pagou um preço alto durante anos, em jejum, em oração, buscando a glória de Deus, e só ficam aproveitando a bênção e vivendo no pecado. Isso aconteceu com Jerusalém. Isso aconteceu. Jerusalém estava bem, havia alegria. Mas Deus dizia, vou trazer juízo. Quando a glória de Deus se afasta, os querubins voavam e suas asas faziam um barulho quando como Deus fala. Ele deu a ordem ao homem vestido de branco. Não, vestido de linho, dizendo, toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins, que entrou ele e se pôs junto às rodas. Então entrou e se pôs junto às rodas. Então estendeu um querubim as suas mãos dentre os querubins para o fogo que estava entre os querubins e tomou e pôs nas mãos o que estava vestido de linho, o qual o tomou e saiu. Agora aquele homem vestido de linho tinha em suas mãos cheias de brasas. Sabe o que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Mas o Evangelho também é julgamento. Em Ezequiel 21, está escrito assim, eis que a espada está posta na mão do matador. Ela está polida para reluzir e afiada para cortar. Naquela época, muitos países, muitos grupos não tinham exércitos. E havia os homens que eram soldados mercenários. E eles ficavam esperando para serem contratados. Então, de repente, um homem importante, famoso, muito rico, em um certo lugarejo, resolvia criar um exército. Ele resolvia criar um grupo de homens para guerrear. Ele saía procurando soldados para contratar. E alguém dizia, olha, lá no córrego tal, na região tal, na cidadezinha tal, na fazenda tal, tem um soldado. E quando ele ia lá para contratar este guerreiro. E quando chegava, ele dizia assim, cadê a sua espada? Cadê a sua espada? Você é soldado? Sou soldado. Cadê a sua espada? Então o soldado trazia a sua espada e mostrava para ele. Um soldado verdadeiramente preparado, a sua espada estava polida. Porque no sol, quando os soldados levantavam suas espadas, então o fato da espada estar bem polida, o reflexo do sol já atrapalhava também os inimigos. Então a espada tinha que estar polida para reluzir e também afiada para cortar. Ezequiel 21 disse assim, a espada está na mão do matador, polida para reluzir, afiada para cortar. Que espada Deus está falando? A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela corta e ela mata também, porque ela está polida para reluzir e ofuscar os olhos do inimigo, e também polida para destruir o inimigo. Mas nós sabemos que o inimigo nosso é o diabo. E todos nós, pregadores e todos os crentes, falam, não, a palavra de Deus é contra o diabo. É claro que é contra o diabo. Mas a Bíblia diz que os ímpios vão receber a seguinte palavra, ide malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então a espada afiada e polida, ela está preparada para o inimigo, para o diabo. Mas aquele que anda conforme os ditames de Satanás, também acaba levando aquilo que é de Satanás. Acaba recebendo o mesmo julgamento. Então nós notamos que Deus coloca brasa viva na mão de quem está
com linho fino. E para que essa brasa viva? Brasa só serve para uma coisa. Brasa é para queimar, meu amigo. Brasa serve para queimar. Não, brasa serve também para assar. Mas você sabe o que pode sentir uma carne quando está sendo assada? É uma delícia comer uma carne assada, mas para a carne não é muito boa. Então, brasas é para queimar. Nós temos que entender que Deus, Ele está mostrando pela sua palavra que Jerusalém seria colocada em um momento, em estado de aflição por causa dos seus pecados. E quem ia levar esta aflição? O diabo? Não! Alguém vestido com linho fino, ou seja, alguém que tem autoridade da palavra, alguém que tem autoridade de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de voltar para humildemente buscar a face daquele que vive de acordo com as Escrituras. Você que ama a Deus, você que é crente, você que é um servo de Deus, eu quero lhe convidar a examinar a palavra, lhe convidar a voltar para a Bíblia, lhe convidar a arrepender, dizer: Deus, eu não estou satisfeito com isto. Porque nós estamos vivendo uma época de muita satisfação, de muita alegria. Sabe por quê? Porque Deus nos ensinou a tomarmos posse de bênçãos. Eu sou pregador desde 1967. E em 68, 69, 70, nós ficamos a ensinar. Eu era adolescente, mas havia um grupo de pastores por esse país que pregava e ensinava cura divina e libertação. Eu fiz parte deste grupo. Nós éramos criticados por causa disso, zombavam, batiam contra a gente, porque a gente falava que Jesus cura, que Jesus liberta. E pessoas de Deus diziam: não, Deus só quer salvar. Mas todos aprenderam que Deus quer curar e libertar. E hoje nós vemos que todo crente sabe fazer isso. Todo crente sabe pôr as mãos, orar, e unge os doentes, enfim. A pessoa entrega para Jesus, meses depois está aí falando e orando também pelos enfermos. Olha, todo mundo passou a crer nisso. Mas também, muitos fizeram disso um grande negócio e profanaram o sagrado, profanaram o que é santo, abusaram das coisas de Deus. E olha, o julgamento está chegando. Isto é sério. Pastor Aquim, não fale isso. Pregue que Jesus cura. Ore pelos enfermos, pastor Aquim. Fale que Jesus prospera. Não fique falando isso. Não posso ser covarde. Preciso dizer que Deus não está satisfeito com o comportamento errado dos moradores da Jerusalém espiritual. É tempo de voltar para Deus. Vamos orar? Pai, bendito seja o nome de teu Filho Yeshua HaMashiach, Jesus, o Cristo. Bendito seja aquele que morreu por nós. Querido Salvador, em teu nome para a tua glória, adentro-me diante do Pai Celestial, no Santo dos Santos, na sala do trono, para invocar o poder do Senhor e pedir que a tua graça venha sobre nós e que o Senhor venha trazer profundo arrependimento no coração do teu povo, para que nós tenhamos, Senhor, a tua bênção sobre a tua igreja, mas uma bênção de santidade, de pureza e de glória da tua presença. Te agradecemos pelos milagres, pelas bênçãos, mas pedimos que o Senhor traz-nos a graça de poder andarmos diante de ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e até quinta-feira. Eu espero vocês.